Bom, turminha, continuando, página 90. Relógio analógico. Os relógios analógicos, também conhecidos como relógios de ponteiro, esses relógios aqui, ó, na sua maioria tem formato circular e costumam ter os números de 1 a 12 marcados próximos à borda, no interior do círculo, e 2 ou 3 ponteiros que giram sem pausa por meio de engrenagens para marcar a passagem do tempo. Então, ó, relógio analógico tem os 12 números, nós temos 3 ponteiros, né? Dos segundos e dos minutos e das horas. Você pode se perguntar, se o dia tem 24 horas, como um relógio com 12 horas pode marcar o tempo de um dia inteiro? Veja, os ponteiros dão uma volta em torno do relógio 2 vezes por dia. Afinal, você já sabe que 12 mais 12 é 24. Então, gente, ele começa no 12, ele dá uma volta. Depois, né? E como que a gente separa? Dia e noite, né, gente? A gente sabe quando é dia e quando é noite, né? Então, olha lá. Mas como descobrir se os ponteiros estão na primeira ou na segunda volta do dia? A gente tem que observar, né, gente? Dia e noite. Então, olha lá. Se você estiver no Brasil, basta olhar pela janela, já que o Sol estará em posições completamente diferentes. Às 10 da manhã e às 10 da noite, certo? Então, como que eu vou saber se é 10 da manhã ou 10 da noite? Eu olho na janela. Se tiver sol, se o sol estiver aparente, é dia, né? Então, é 10 horas da manhã. E se tiver escuro, né, tiver noite, é 10 horas da noite. Às 10 da manhã o sol é visível, mas às 10 da noite não conseguimos vê-lo, né? Então, dia e noite. Para ficar mais fácil expressar as horas, existem outras formas de indicar os números sem precisar explicar se é manhã, tarde, noite ou madrugada. Em vez de recomeçar a contagem no início da segunda volta, depois do meio-dia, dizemos 1 da tarde. Continuamos a sequência e dizemos 13 horas, né? Então, ó, 14 horas, 2 da tarde, 15 horas, 3 da tarde e assim por diante. 16 horas, 4 da tarde, 17 horas, 5 da tarde. Imagine a seguinte situação. Agora são 12 horas e Marcelo vai encontrar seus amigos para jogar xadrez no final da tarde, às 18 horas. Ele quer saber quantas horas há entre as 18 e 12. Você sabe dizer? Então, olha lá, gente. Marcelo, é Marcelo mesmo o nome dele? É. Meio-dia, né? 12 horas. E o Marcelo só vai jogar xadrez às 18, né? Que seriam às 6 da tarde. Quantas horas tem? Então, é só a gente contar, né? 12 até os 18, né? Então, quantas horas faltam? 6 horas, isso mesmo. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Né? Então, aqui, gente, no relógio, tem de 1 ao 12, né? Quando chega a 12, que é meio-dia, então a gente começa a contar 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 0 horas, que é a meia-noite. Aí já começa outro dia, a partir da meia-noite é outro dia. Então, por exemplo, se o meu relógio está assim, ó. Mas está de dia, está claro. Então, que horas são? Ó, 12, 13, 14, 15 horas. Ou eu posso falar 3 da tarde, né? Então, a gente tem que sempre observar o dia e a noite para a gente saber se é 1 hora, ou se é 13 horas, se é 3 horas da manhã, ou se é 15 horas. Então, a gente tem que sempre observar pelo dia ou pela noite, ok? Então, olha lá, saiba mais. AM e PM. O que é isso? AM e PM são abreviações dos termos latinos antemeridium e postmeridium, respectivamente. Elas significam em português antes do meio-dia e depois do meio-dia. O uso dessas abreviações permite referir as horas sem causar confusão com as duas voltas do relógio. Quando o relógio indica 10 PM, por exemplo, significa que são 10 horas depois do meio-dia, né? Ou seja, 10 horas da noite. Assim, se um relógio indica 8 horas AM, é fácil identificar que estamos falando do horário antes do meio-dia. Então, são 8 horas da manhã.
apesar de ser uma forma simples de representar as horas, ela não é muito usada no Brasil, mas é comum no exterior. Você conhece algum país que use essa nomenclatura? Então, gente, aqui no Brasil a gente não usa NPM. A gente usa, né, 13 horas, 14 horas, 15 horas, né? Os horários depois do meio-dia a gente usa assim. A gente não coloca, por exemplo, 13 horas, 1 hora PM. Não, a gente fala 13 horas, né? Ou a gente fala 1 da tarde, né, gente? A gente continua no próximo vídeo.